voltamos. Rapaz, ó, desceu gostoso, redondo, né? Aquele chocolate, hein, de maracujá. Delícia, bom demais. Delícia. Bruno, vamos falar um pouquinho agora na nossa sala sobre empreendedorismo. E além de a gente falar sobre empreendedorismo, como a gente vai saber administrar o nosso dinheiro, ganhando bem e gastando menos. Porque tem muitas pessoas que têm a sua empresa, estão com dívidas absurdas e não estão conseguindo conciliar, administrar essa dívida, nem abaixar, nem quitar, e estão pegando empréstimo daqui, pega empréstimo, vende isso, vende aquilo, é verdade? Exatamente. Como é que a gente usa a tecnologia ao nosso favor? Como é que a gente ganha uma grana pela internet? E para isso, hoje a gente está recebendo novamente, ele que já esteve aqui no nosso programa, André, é um prazer te receber de novo. Eu que agradeço. Viu? André, boa tarde, tudo bem, querido? Esse é o cara, Renato. Ele é. Que isso? Cara, eu sou o filho do cara. O filho do cara. O cara não, eu sou o filho do cara, né? É um prazer estar aqui de novo com vocês, um privilégio a gente estar aqui. Pra gente, toda vez que nos chamam para falar sobre essa história, né? Que é uma história de milagre, a gente não tem outra história para falar, a gente sempre diz, cara, o que nós estamos falando aqui não é coisa de autoajuda. Sim. É ajuda lá do alto. Sim. Então, se você está aí no programa e tem o privilégio de estar aqui com a gente, compartilha com quem merece ouvir sobre essa história. Porque, de fato, estava falando com o Bruno aqui, rapidinho, às vezes tem que ser o nosso fim para o início dele. E foi o meu fim há 4 anos atrás. Foi 2018 para 2019, eu tive uma falência. E ali foi o início de Deus. Foi o meu fim para que Deus tivesse um novo início, um recomeço na minha vida. E eu confesso para você, Bruno e Renato, olha, essa história, ela reverberou em lugares que eu não imaginava, né? Você falou, né, quando a gente chegou aqui nos bastidores aqui, uma dívida de quase 2 milhões. Como é que você faz uma dívida dessa, né? As loucuras, né? Como é que você consegue? Acho que eu não tenho, você falou, não tenho CPF. Não, o que a gente estava falando é que ele passou de uma dívida de quase 2 milhões para faturamento de 40. Eu falei, gente, primeiro que assim, nem que eu queira fazer essa dívida de 2 milhões, eu não tenho um CPF na praça para isso. De fato, eu não tinha CPF para isso também. Mas a história, ela é meio louca. Ela começa com a seguinte situação. Eu estava quebrado, falido literalmente de um negócio, e eu tive a oportunidade de ir vender uma empresa, por intermédio de um sócio, meu sócio atual, meu grande amigo, parceiro, irmão, Armando, que está lá na Flórida. E aí eu tive a oportunidade de ir lá e vender o negócio, só que o investidor que eu levei, porque eu era um agente de negócios, eu fazia isso. O investidor que eu levei deu para trás, ele fez uma coisa horrível. E ali Deus fez algo comigo ali. Quando eu voltei para casa, inclusive minha esposa está nos bastidores aqui, ela é testemunha disso. Deus colocou algo no meu coração e no coração desse homem que está lá na Flórida, o Armando, que era o seguinte, cara, nós precisamos caminhar junto, mas com um propósito. Então eu acabei assumindo a primeira unidade de negócio, que é a Fast Medicamentos, uma delivery especialista em demanda judicial, em atender demanda judicial nesse país. Acho que foi a primeira. E a gente assumiu com um propósito. Se nós alcançássemos um resultado, esse resultado, parte desse valor desse resultado estava sendo destinado para ajudar crianças refugiadas, crianças com problemas, crianças em orfanato. E, cara, pasmem vocês, no primeiro mês a gente já duplicou o faturamento. Segundo, triplicou, no terceiro a gente quintuplicou o faturamento. Então, eu peguei uma unidade de negócio que estava ali na base de 180K e a gente alcançou 780 mil no primeiro trimestre de faturamento. E tudo isso por meio da tecnologia. 180 mil ou milhões? Mil. Isso. Depois a gente alcançou em 3 meses 780 mil. Hoje, graças a Deus, a gente já passou da casa de milhões de faturamento. Graças a Deus. 6 dígitos. A gente já fatura mais 6 dígitos mensais. Mas tudo isso começou com essa história, né? E eu achei que era o meu fim. Para mim era o meu fim. Ali eu achei que ali não tinha sabe? E Deus fez um começo ali. E aí cabe aqui um princípio para você. Às vezes você está achando que é o fundo do poço, mas só basta você olhar para cima. Só basta olhar para cima. Porque até então, Renato, eu vou te falar, eu tenho formação na Alemanha, fiz um monte de coisa tal, mas nunca consegui um resultado desse. E quando eu me quebrei mesmo, aos pés mesmo da cruz, que a gente fala, né, com Cristo ali, que eu falei, agora eu preciso, ali o Senhor fez renovo. E desde então, já fazem 4 anos que a gente está juntos, não é mais uma unidade de negócio, são nem 2, nem 3, já está caminhando para a 6ª unidade de negócio. Uau. A gente está no ano que vem, pela graça de Deus, trazendo um suplemento novo aí, que inclusive vai ser novidade no Brasil, um suplemento
para a área de neurociência, um estudo de neuro mesmo, para apoiar familiares de pacientes de doenças raras e crônicas, para desmamar de medicamentos de tarja preta, esse tipo de coisa. Então a gente está caminhando com esse projeto. E a ideia é essa, né? Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Deus colocou isso no nosso coração e a gente tem paixão por isso, cara. Hoje nós somos 55 pessoas espalhadas pelo Brasil. Tem gente em Passo Fundo, tem gente em Tocantins, Orlando, Flórida, tem gente, vamos lembrar, Goiânia, tem mais, eu não lembro. Tem por espalhado, todo o Brasil. É espalhado, por causa da tecnologia. E aqui entra o ponto da tecnologia. A tecnologia é onde nos apoiou a fazer esse gap. Como que tudo começou? Cara, começou da seguinte forma. Primeiro, né, toda a situação, né, que aconteceu, mas quando eu sentei para avaliar o negócio, porque eu sou um estrategista, a minha formação é essa, eu sou um estrategista digital e de lançamento de produto, eu olhei para o negócio e percebi uma oportunidade. E aqui já cabe um primeiro, se você está no fundo do poço, já vou te dar uma dica especial. Comece a entender que problema é oportunidade. Então, nesse ponto, nós temos que olhar para o cliente como uma pessoa que precisa de ajuda. E a gente tem que identificar algo chamado necessidade. Qual é a necessidade e a urgência dessa pessoa quanto à relação de uma solução? Foi o que aconteceu. Eu olhei para a área de medicamentos especiais, olhei para um nicho de mercado que ninguém estava atuando, que era um nicho de medicamentos de altíssimo custo, coisa que ninguém consegue, pelo menos eu não tenho esse dinheiro para pagar 150 mil num medicamento especial. E eu falei, aqui as pessoas precisam de ajuda. E eu comecei a estudar esse mercado porque eu já vim da indústria da área de medicamentos, né, especiais. Eu trabalhei 5 anos numa grande empresa de medicamentos especiais. E esse nicho sempre foi deixado de lado. E eu olhei com carinho esse nicho. E eu e meu sócio, a gente olhou com carinho e aí a gente descobriu que tudo começava com as pessoas procurando na internet informações. Então, você que está aí, né, um problema, a maioria das pessoas faz o quê? Vai no Google. Sim. E pergunta. Exatamente, o Dr. Google. Porque eu costumo dizer que o Google é o pai dos burros, né? E o YouTube é a mãe porque ela é mais bonzinha, ela mostra com imagem, às vezes vídeo, ajuda, né? Ela dá um videozinho e tal. E aí começou por isso. E nesse ponto, cabe a você, né? Se você está numa situação delicada, olhar para o lado e ver quais são os problemas que você pode resolver com as habilidades que Deus te deu. O que você tem de habilidade, paixão em fazer, que você olhando para o lado, você pode ajudar pessoas. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. A cada unidade de negócios que a gente vai abrir, a gente sempre pergunta, isso converge ou diverge com aquilo que nós estamos fazendo? Ou seja, isso contribui com a solução que nós estamos entregando, ajudar mais pessoas, ou vai divergir do nosso negócio e vai... Isso é um outro desafio, porque quando você cresce muito, o maior desafio é você não divergir daquilo que você está fazendo, que hoje é a área de saúde. Nossa área é a área de saúde. Então a gente tem muita certeza do que Deus nos colocou como propósito, isso é evidente, mas para quem está começando, que está no fundo do poço, alguma habilidade, presta atenção, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, alguma habilidade Deus te deu. Verdade. Alguma habilidade Deus te deu. E você, tenho certeza, foi chamado para algum propósito, porque ninguém veio esse mundo a passeio. Bruno, ninguém veio a passeio esse mundo. Sim. Ninguém veio aqui. E a gente sempre costuma dizer isso, cara, se você faz parte da nossa história, você está cumprindo com o propósito que Deus nos chamou. Você tem um propósito. Olhe para o lado, veja as necessidades e urgência das pessoas e desenvolva aquilo que elas precisam, não aquilo que você acha que precisa. Sabe como você faz isso, Bruno? Simples. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Isso é uma pergunta simples. É numa mesa de refeitório. É no tempo de mesa ali, de repente, num horário de almoço. O que você precisa? As grandes ideias surgiram assim. Um cara que eu admiro demais, que é o Alê da Cacau Show, né? Cara, ele conta que uma das grandes sacadas dele surgiu na mesa da faculdade. Quando uma amiga falou assim, agora uma trufa ia sair sensacional, né? E ele falou, por que não fazer trufa e vender na faculdade? E ele começou a vender trufa na faculdade. Nossa. E é assim que é as coisas, né? E André,
como nós estamos abordando aqui um assunto que você falou no comecinho, o Bruno até tocou também no assunto sobre tecnologia. E a tecnologia hoje está avançadíssima, está crescendo cada vez mais. A internet hoje, todo mundo, ninguém mais quer saber, não digo ninguém, mas muitas pessoas não querem mais saber de televisão, rádio. O pessoal hoje é tudo internet. A minha pergunta é o seguinte, cada um de nós temos uma aptidão para um segmento. Claro. Uns é cozinha, no nosso caso aqui é comunicação, outros é atendimento, seja lá qual for o departamento. Mas e se essa pessoa que está nos assistindo agora falar assim, poxa, André, eu até que tenho aptidão na área da cozinha, da gastronomia, mas só que eu não estou conseguindo crescer nesse ramo. Certo. O outro também é na área da comunicação, independente da sua função. Legal. Além de Deus, claro, que é o nosso mentor, claro. teria alguma outra chave, algum outro gatilho que Deus te deu na hora que você estava ali pedindo a Deus uma orientação, quando você quebrou, Ele te deu uma chave tal que... vai por esse caminho que vai dar certo. Você teria alguma outra ferramenta? Sim. Antes de mais nada, Renato, que é importante nós termos em mente é o seguinte, não existe milagre, tá bom? Claro. E com todo respeito, né, esse empreendedorismo de palco que tem sido pregado, só pode falar de dor aquele que tem cicatriz. Com certeza. Então eu quero te falar assim, né, eu sei o que é dever 1.800.000 e a gente se levantar no mundo digital. E eu não estou falando isso para de novo, isso não é mérito meu, isso é mérito de Deus que nos deu a oportunidade de fazer as coisas certas. Mas uma coisa eu quero deixar bem clara, não existe sucesso sem trabalho. Ponto. Tá? É o número 1. Primeira chave que você já dá. Esse é o ponto. Okay. Não adianta você achar que você é uma excelente cozinheira, um excelente artesão, um excelente pedreiro, ou o que quer que seja, achar que vai ter sucesso abrindo uma conta no Instagram do dia para a noite. Isso não existe. Tá bom? Então, primeiro princípio, você vai ter que trabalhar. E tem que levar a sério esse trabalho de comunicação. Assim como vocês levam a sério aqui, né, o trabalho de comunicação, no Instagram é como se tivesse o seu canal de TV. Sim. Você tem que levar a sério esse canal de comunicação. Se você oferece uma solução adequada, então vamos começar, como eu começo, né? Começar com um produto. Que produto? É tudo aquilo que você resolve de problema, solução. Se você tem um produto adequado que resolve o problema de alguém, está na hora de você comunicar. Aí você pode usar o Instagram. Esse é o segundo passo. Como você vai comunicar? Aí você vai entender uma coisa. Para quem você está falando, qual é o teu público-alvo e a forma que você vai comunicar no Instagram. Não dá para você, óbvio, né? Não dá para você falar com um arquiteto, você está comunicando, sei lá, você está vendendo piso. Não dá para você comunicar com um arquiteto da mesma forma que se você se fala com um advogado. São formas diferentes de comunicar. E nesse ponto, meu amigo, minha amiga, você tem diversos treinamentos na internet de comunicação com esse tipo de público, tá bom? Eu já vou abrir um parênteses aqui. Nós temos uma das unidades de negócio chamada Academia de Negócios Digitais. E lá a gente não vende curso. Sabe o que a gente faz? A gente capacita, a gente seleciona, capacita e recruta a pessoa para trabalhar com a gente. Olha a escassez do profissional chamado profissional digital. Por quê? Porque a gente não tem hoje esse tipo de pessoa capacitada nos moldes que a gente precisa. Então, o que nós entendemos? Trabalho, produto, muito trabalho, ok? E aí, conhecimento. Tem que ter o conhecimento, né? Porque senão você trabalha de forma errada. Então, para buscar o conhecimento, já estou te dando essa dica aqui, a gente tem o acesso do EAD da Academia de Negócios Digitais, o curso é gratuito, não tem custo nenhum. São 3 módulos, você tira uma certificação válida, que a gente valida pela International Coach Federation. Você pode fazer essa certificação online. E se você tirar uma média de 7, nós te recrutamos. Nós te recrutamos para trabalhar. Então, já está aberto o convite para você aí, que está assistindo a gente. Agora, lá nesse treinamento, eu vou ensinar passo a passo, por exemplo, como você definir um público-alvo, como você definir um produto, qual canal que eu utilizo. Será que o Instagram é o melhor canal de comunicação para o meu público-alvo? Às vezes não é. Às vezes é o próprio Facebook, que todo mundo está deixando de lado. Sim, mas verdade. Tem muita gente lá ainda. Às vezes é o YouTube, às vezes é o LinkedIn. Então, lá eu ensino passo a passo. Esse treinamento chama Profissão SDR, porque a nomenclatura é uma nomenclatura em inglês, né? Mas, em poucas palavras, é o cara que representa digitalmente a área de vendas. Eu ensino o cara a fazer esse passo a passo.
e ele pode aplicar para o negócio dele. Ótimo. Sabe uma dúvida que eu tenho? Você estava falando sobre a gente avaliar as nossas próprias habilidades, né? E você falou sobre uma pessoa na faculdade que decidiu vender trufa. Sim. Aí a gente está falando de um serviço, de um produto que ela oferece. De um produto. E quando a habilidade dela é oferecer um serviço, por exemplo. Que é um produto também. Que é um produto, mas como é que eu trago isso para a tecnologia? Excelente pergunta, Bruno. Nós temos que ter em mente que serviços, consultoria, esse tipo de coisa, para se tornar produto, tem que tangibilizar. Tem que tornar algo tangível. E existem formas de fazer isso, Bruno. Posso te interromper um segundo? Claro, Será que eu vou adivinhar o que é? Porque hoje a gente tem nessas plataformas, né, a venda de cursos sobre determinado assunto que você sabe. É isso? Isso é um meio. Um meio. Você pode tangibilizar no meio de um curso, mas você pode tangibilizar de forma assim muito simples um resultado como produto. Eu vou dar uma dica aqui especial. Para quem estiver no programa agora, ganhou o programa aqui. Tem algo que nós chamamos de produto de relacionamento. Você, possivelmente, já comprou algum curso digital? Já. Então, possivelmente você já caiu nessa. Você também, todo mundo que já... O pessoal chama de... Eu não gosto dessa palavra, isca. Eu não gosto dessa palavra. Mas é um produto de relacionamento. O que é um produto de relacionamento? É algo que você cria, um conteúdo de ensino, de serviço que você dá para a pessoa, para ela degustar o que você é. Entendeu? Então, na maioria das vezes, o que os lançadores de infoproduto faz? Eles lançam um treinamento lá e falam assim, nós vamos ter um encontro aqui, eu vou te ensinar os 3 passos de como fazer uma loja virtual resultar mais. E aí ele dá os 3 passos ali, lógico que ele não vai dar profundidade, mas você vai conhecer, você vai degustar o serviço. Você vai falar assim, esse cara eu me interessei. Aí no final ele sempre vai falar o quê? Olha só, se você que agora quiser o treinamento, custa tanto, tal. Na área de serviço, olha só, meu amigo, minha amiga, você que é eletricista, pedreiro, esteticista, massoterapeuta, você pode fazer isso de uma forma diferente e muito legal. Você pode fazer o seguinte, olha, um exemplo de dentista, recentemente, você pode dar uma limpeza. E você pode criar um voucher de limpeza e apresentar isso no Instagram e falar assim, os 10 primeiros que vierem aqui, isso chama gatilho de escassez, né? Porque tem que ter 10, né? A faculdade faz muito bem isso, né? Tem 100 vagas. Sim, aí depois tem mais 100, depois mais 100. Sim. Então, os 10 primeiros que chegarem aqui, até o dia tal, nós vamos dar uma limpeza gratuita, uma avaliação. O dentista faz muito isso. Uma massoterapeuta pode fazer isso. Um apresentador. Um apresentador pode fazer. Um apresentador, um câmera. Como é que a gente faz isso? Cara, legal. Olha só, vocês têm a imagem de vocês. Sim. Vocês têm a imagem de vocês. André, nós temos 30 segundos. 30 segundos para você. O papo tá bom, André. 30 segundos para você resumir. Resumir essa história. Então, assim, você pode oferecer isso de forma muito simples, cara, tornando o seu serviço uma degustação. Por exemplo, a sua imagem, uma degustação. Basicamente usar isso. a minha imagem para promover algo para alguém e depois eu... Entendi. Depois conversa comigo que eu vou querer esse produto. Entendi. Beleza. André, beleza. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Você tá sempre... Desculpa você... Nada, relaxa, tranquilo. Quando o papo é bom, flui mesmo. Flui. Vai voltar, né? Vai. Tudo que é bom, então volta. Voltamos aqui. Deixa seus contatos, por favor. Ok, meus contatos devem estar aparecendo aí, né? A gente tem no grupo GPS tem um 0800 que você liga de forma gratuita. 557-7000, você pode ligar lá de forma gratuita e falar com a gente. Beleza, obrigado, André. Valeu, até mais. Volte sempre, hein, meu amigo. Meu Agora a gente quer chamar a nossa amiga aqui pra dar tchau pra você, junto com a gente. Vem pra cá, Bruno, vem pra cá. Ai, tava com saudade dela. Abraça ela desse lado. Ela que só chegou pra comida hoje. Querido, eu sou inteligente, uma mulher inteligente, né? Tem uma música assim, ó. Parabéns pra você, eu só vim pra comer. E o presente que é bom, esqueci de trazer. Então comigo não tem vez, né? Que vocês sabem que eu... É verdade, então, a Babi sempre traz... Esqueceu o presente. Cara, hoje tá fazendo... Uma semana, teu aniversário? Já? Uma semana e pouquinho. Inclusive, tô esperando meu presente até agora. Calma, amigo, eu vou dar, calma. Você já deu? Já. A Kelly deu? Já. A Kelly já deu? Eu tô brincando. A Kelly já deu presente pra você? Todo mundo já deu, só a Babi também? Calma, eu vou trazer, calma, deixa o dinheiro entrar. Olha, amanhã... Peraí, desculpa, vou pedir um empréstimo pro André. Aí você vai gostar do presente, né, Bruno? Boa. Fala, amanhã Babi. estamos de volta.
a partir das 15 horas. Você é o nosso convidado mais do que esperado, tá bom? Então você já sabe, a gente tem um encontro marcadíssimo. Doutor Lafayette amanhã. Doutor Lafayette, muita coisa legal. Culinária e muito mais. Um beijo pra vocês. Entre nós aí pra vocês. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, beijo, gente. Tchau, tchau. Estou esperando meu presente, né?